A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o professor Joshua, da classe Conectar Mais, e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título As Guerras do Apocalipse. Nesse trimestre, a nossa lição tem como tema o fim dos tempos. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as guerras do Apocalipse. Mas antes da gente entrar na nossa lição propriamente dita, é sempre bom a gente relembrar sobre o que a gente está estudando. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E o livro do Apocalipse é um livro chamado escatológico. E escatologia é o estudo da teologia das últimas coisas e dos últimos dias. Eu sei que é muito difícil, pode parecer difícil, mas é simples de entender. Aliás, falando sobre isso, o apóstolo João disse em Apocalipse 1:3 que felizes são aqueles que entendem o que está escrito no livro do Apocalipse, ou seja, bem-aventurados são aqueles que entendem o que está escrito no livro do Apocalipse. Então é extremamente importante para a nossa vida cristã que a gente aprenda e entenda o que foi revelado para nós no livro de Apocalipse, porque é isso que Deus queria de nós. Além, meus irmãos, além disso, é importante a gente entender quais são esses últimos dias, quando começarão esses últimos dias. E os últimos dias começaram no dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, naquele episódio famoso de Atos 2, o dia de Pentecostes. Naquele dia, Pedro, quando começou a pregar, ele repetiu uma profecia de Joel, dizendo que a partir daquele momento estavam inaugurados os últimos dias. Ou seja, os últimos dias foram inaugurados no momento em que o Espírito Santo desceu à terra. Ou seja, todos nós que vivemos hoje, nós estamos vivendo o período final, nós estamos vivendo os últimos dias. Isso porque, meus irmãos, a história da humanidade, a história da igreja, a história da salvação de Deus sobre os homens é dividida em 4 momentos. A criação, que é aquele episódio de Adão e Eva que nós conhecemos, a queda, que é o episódio de Adão e Eva que nós também conhecemos, a redenção, que aconteceu na cruz do Calvário com Cristo Jesus, e a consumação dos séculos, que acontecerá nos últimos dias, no último dia, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Então todos nós, a igreja que vive o período atual, que vive no momento atual, vive entre a redenção e a consumação dos séculos, entre a redenção que foi alcançada na cruz do Calvário por Cristo Jesus e a consumação que será realizada no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja de forma definitiva. Nós estamos vivendo os últimos dias e por isso é tão importante que a gente estude e aprenda o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse relata para nós o que acontecerá nos últimos dias. E continuando a nossa lição, nós veremos que é extremamente importante a gente aprender sobre a famosa guerra de Gog e Magog. Para isso, nós precisamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 7 e 8. Eu convido você a ler comigo. Diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Muita gente se pergunta, mas o que são essas Gog e Magog? O que significa Gog e Magog? Bom, esse nome Gog e Magog aparece pela primeira vez nas Escrituras, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 37, 38 e 39. E Gog é o principal príncipe de uma terra chamada Magog. Mas o que tudo isso tem a ver com essa batalha que vai acontecer no capítulo 20 de Apocalipse? Gog e Magog representam as nações inimigas de Israel, as nações que se reuniram a outras nações vizinhas para combaterem e enfrentarem Israel. Então, toda vez que você ouvir uma referência a Gog e Magog, pense em Gog e Magog como nações, como cidades, como civilizações, como pessoas que se reuniram para enfrentar a nação eleita de Deus. Esses nomes, essas cidades, representam os inimigos finais de Deus. Esse ataque que a gente leu aqui em Apocalipse 20, versos 7 e 8, é o ataque final das forças de Satanás, das forças da besta, da força do dragão contra a nação eleita de Deus. E todas essas batalhas, meus irmãos, que nós aprendemos no livro de Apocalipse, todas elas descrevem situações em que o dragão, em que Satanás reúne suas forças para combater os eleitos de Deus. E ao final de todas essas batalhas, Satanás é derrotado. Isso significa, meus irmãos, isso demonstra para nós que todas essas batalhas são ilustrações de uma mesma batalha. Todas essas batalhas se referem a uma mesma batalha. A batalha em que Satanás será derrotado pelo nosso Deus
Todo-Poderoso. E isso acontecerá no momento da segunda vinda de Cristo. Todos os esforços do dragão, todos os esforços dos seguidores do dragão serão reunidos para destruir e matar os eleitos de Deus, para matar a nação eleita de Deus. E esses inimigos, como a gente viu aqui, são altamente numerosos. Eles vão se reunir, vão reunir os seus propósitos para combater Israel, para combater a nação eleita, mas serão derrotados quando? No momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Todas as batalhas, a gente vai aprender sobre a batalha do Armagedon que acontece em Apocalipse 16. Apocalipse 19 relata outra batalha pra gente. Apocalipse 20 que a gente leu agora está relatando mais uma batalha, que é a batalha de Gog e Magog, e todas essas batalhas terminam com o mesmo fim: a volta de Jesus Cristo, derrotando o dragão, derrotando Satanás, derrotando a besta. E meus irmãos, isso nos ensina duas coisas que são extremamente importantes da gente aprender. A primeira delas é o seguinte: no final dos tempos, nos últimos dias, os últimos dias que nós estamos vivendo atualmente, o mundo não será o paraíso, não será um paraíso. As coisas aqui no mundo não serão perfeitas, não será um paraíso. Não, na verdade, na medida em que o último dia se aproxima, a perseguição se acentuará. Na verdade, na medida que o último dia se aproxima, as lutas, as batalhas, as tribulações contra a igreja, contra Israel, contra a nação eleita, contra os eleitos vão se acentuar. Cada vez mais a situação ficará mais difícil, porque está chegando o tempo do fim, está chegando próximo o tempo do fim. Mas essa história, essas guerras, essas batalhas também nos ensinam uma segunda coisa, que é: não importa quais sejam as investidas do inimigo, não importa se o inimigo reuniu suas forças no Armagedon, no Gog e Magog, na batalha de Apocalipse 19, não importa como o inimigo reuniu as suas forças, qual é o plano do inimigo, qual a ilustração que foi utilizada. Todas as batalhas no final serão vencidas por Cristo Jesus e a sua igreja, serão vencidas por Cristo Jesus e os seus eleitos. Então não importa o que o inimigo planejou e pelejou, Jesus Cristo derrotará o inimigo na ocasião da sua segunda vinda. Então as coisas não vão melhorar no tempo do fim, elas tendem a piorar, mas não importa o que vai acontecer, Jesus Cristo derrotará o nosso inimigo, derrotará o inimigo de nossas almas no tempo do fim. E é interessante notar também que em Apocalipse 20, continuando o texto que a gente leu, Apocalipse 20, 10, está relatado para nós qual é o destino final de Satanás. Veja que o apóstolo João disse: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Às vezes a gente vê ilustrações em filmes, em desenhos, claro que na maioria das vezes é apenas brincadeiras, mas as pessoas relatam o inferno, o sofrimento eterno, como um lugar em que Satanás, o lugar em que o diabo está lá fazendo as pessoas sofrerem. Mas não é isso que vai acontecer. Apocalipse 20 está relatando para nós que no final dos tempos, quando Jesus Cristo retornar, ele vai lançar Satanás, o diabo, num lago de fogo eterno, de sofrimento para a alma e de sofrimento físico. Então o inferno é um lugar em que Satanás também sofrerá a condenação pelos seus pecados, a condenação pela sua rebeldia contra Deus. Então Satanás não é rei do inferno, ele estará sendo condenado no inferno também. É isso que nós aprendemos, meus irmãos. Inclusive esse fogo esse fogo eterno que consome Satanás e o anticristo e o falso profeta é um fogo que Jesus falou durante seu ministério, que foi preparado para o próprio Satanás. Se você for até Mateus 25, 41, as escrituras dizem assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então é aquilo que a gente aprendeu, meus irmãos. Não importa qual tenha sido a batalha, no tempo do fim as coisas realmente piorarão, mas Jesus Cristo vencerá todas as batalhas com a sua igreja na ocasião da sua vinda. No nosso tópico 3, nós temos que nos perguntar: o que nós aprendemos com estas guerras? O que essas guerras nos ensinam? O que os relatos dessa guerra final, tanto Armagedon, Gog e Magog, a guerra de Apocalipse 19, o que isso relata para nós? O que isso nos ensina? Bom, a primeira coisa que está relatada no tópico 3.1 é a ingratidão das nações. A
A gente precisa perceber e entender, meus irmãos, que muitas pessoas nos últimos dias serão consumidas por uma falsa paz, uma falsa sensação de segurança, porque a esperança dessas pessoas vai estar depositada na coisa errada. Eles vão ter a sua esperança na política, eles vão ter a sua esperança depositadas no dragão, a sua esperança depositadas no falso profeta, a sua esperança depositada no anticristo, e por causa disso eles estarão confiantes de segurança, eles estarão confiantes em uma segurança que não é verdadeira, que é falsa. Então a gente precisa se perguntar, a primeira coisa que a gente precisa aprender é se perguntar: onde está a nossa esperança? Aonde nós temos confiado? Aonde nós temos encontrado a nossa paz? E só há um lugar para nós encontrarmos a nossa paz, e é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que garante a nossa paz. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos fez paz com Deus. Nós passamos a poder ter paz com Deus a partir do momento em que Cristo Jesus nos redimiu na cruz do Calvário. É só a partir da redenção de Jesus encontrada na cruz é que nós podemos ter paz com Deus. Porque antes disso, quando Deus olhava para nós, Ele só via o nosso pecado. Por causa disso, Ele precisava nos condenar. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a culpa pelos nossos pecados passou para Jesus e os méritos de Cristo passaram para nós. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, porque eles foram punidos no seu Filho na cruz. Mas Ele olha para nós e vê os méritos de Cristo em nós. Então, por isso, nós podemos nos achegar até Deus. É só por causa de Jesus que nós podemos falar com Deus. É só por causa de Jesus que nós temos o Espírito Santo. É Jesus Cristo que nos traz, que nos dá paz. Então, a nossa paz só pode ser encontrada em Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que os planos de Deus jamais serão frustrados. Não importa as situações, não importa as tribulações que nós vamos enfrentar nos últimos dias, não importa as tribulações que irão enfrentadas nos últimos dias, o plano de Deus permanece firme. Não há nada que foge do controle de Deus, não há nada que Deus não tenha autorizado que aconteça, não há nada que Deus não tenha decretado que aconteça. Tudo está sob o controle de Deus. É claro que nós passaremos por tribulações. É claro que nós passaremos por aflições. E sobre isso o apóstolo Paulo até disse em 2 Tessalonicenses 2,8, que é o seguinte: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? No momento em que Jesus voltar, Satanás será destruído. Não é uma batalha propriamente dito, não é uma guerra propriamente dito, porque nós já sabemos o vencedor. Nós já sabemos quem vai fazer e nós já sabemos que não há batalha porque Jesus já é o vencedor, porque não há como Jesus não vencer essa batalha, porque Ele que decreta todas as coisas. É na segunda vinda de Cristo que os planos malignos serão frustrados. É na segunda vinda de Cristo que nós teremos uma vitória definitiva e eterna que começou na cruz do Calvário. É com essa vitória que nós temos que preocupar. É a vitória de Jesus Cristo para os seus filhos. É a vitória que nos foi dada na cruz do Calvário, que será completada na segunda vinda de Cristo. É claro que nós passaremos por aflições, mas sobre isso o apóstolo Paulo relatou mais um versículo em Romanos 8, dos versos 17 a 18. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim a palavra de Deus: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A resposta para o nosso sofrimento, a resposta para as nossas lutas, a resposta para as nossas tribulações é que nada disso pode se comparar com a glória que há de ser preparada para nós na ocasião da segunda vinda de Cristo. Essa é a vitória de Cristo para a sua igreja. Essa é a nossa vitória. É sobre isso que nós devemos louvar a Deus. É sobre isso que nós devemos glorificar a Deus. É sobre isso que nós devemos orar a Deus. Cristo vencerá. E Cristo já venceu as tribulações desse mundo. Cristo já venceu as tentações desse mundo e entregou vitória aos seus eleitos, entregou a vitória à sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração e que você entenda que é extremamente importante que nós possamos entender as palavras do livro de Apocalipse, porque o apóstolo João diz que felizes são aqueles que entendem o livro de Apocalipse. Pode ser difícil, pode ser trabalhoso, mas bem-aventurados aqueles que entendem as palavras do livro de Apocalipse, porque revela para nós o que vai acontecer, o que está acontecendo nos dias que nós vivemos, que são os últimos dias, mas mostra para nós que a batalha final acontecerá, mas que Jesus Cristo já venceu essa batalha. Que o Senhor Deus te abençoe e guarde o seu coração.